Pessoal, estamos aqui para nossa segunda aula, né? Da sequência ao que a gente vinha trabalhando até então, né? Eu vou aqui já compartilhar com vocês a tela dessa aula para a gente começar então. Gente, nós estamos então trabalhando literatura contemporânea, né? É o nosso tema. E estamos na sequência didática 16, né? Tendências da estética da literatura contemporânea no Brasil, principais autores contemporâneos, leitura comparada, diálogo com outros períodos, outros autores, outros textos, outros períodos. Né? Os objetivos da aula: estudar as características, propostas e tendências da literatura contemporânea no Brasil, conhecer os principais autores, comparar textos contemporâneos com os de outros períodos. Então, nós estamos trabalhando, gente, de acordo com o PED. O PED está previsto, né? O que o PED prevê para nós, o que está previsto lá, né? É o que nós estamos tentando abordar com vocês, lembrando que a literatura contemporânea, uma quantidade grande de autores, né? A gente está tentando selecionar os principais, né? E aí, nessa aula, a gente faz um mix com a aula anterior, que foi agora recente, então não vamos precisar fazer uma revisão, apenas mencionar a aula. E a gente vai continuar com essa sequência, né? Autores, seus textos, alguns textos, e trabalhando algumas questões de prova, né? Para que a gente faça bem a nossa parte prática, ok? Na aula anterior nós trabalhamos esse escritor, né, Ferreira Goulart. Nós vimos que ele é um escritor, poeta contemporâneo, crítico de arte, biógrafo, tradutor, ensaísta e membro da ABL, Academia Brasileira de Letras. E é um dos fundadores do neoconcretismo, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né? Nasceu em São Luís do Maranhão, que é um dos maiores escritores brasileiros do século XX, com uma obra social, radical, engajada. Né? Seu nome verdadeiro é José Ribamar Ferreira, e ele trabalha um forte engajamento político e social. Né? Quase toda a sua obra é permeada por esse tema, né? Por esse engajamento. Nós encontramos na obra de Tensão Ideológica Psíquica, nós vimos isso, né? Nós checamos um poema dele que trata disso, tensões vivenciadas pelo próprio autor. Então, é um autor que a gente não pode deixar escapar, né? São vários deles, a gente precisa conhecer, para a gente ter assim, uma visão panorâmica da literatura contemporânea, já que nós não tivemos a oportunidade de ler uma obra ainda, talvez alguns de vocês possam ter lido alguma obra contemporânea, então vocês podem até, digamos assim, detectar algumas características do que nós estamos falando aqui nessa literatura que vocês tenham lido. Né? Bom, gente, nós falamos aqui anteriormente, vejam só, que o Ferreira Goulart, ele é um dos fundadores do neoconcretismo. Neo vem de novo, então novo concretismo. Nós estudamos o concretismo, vimos poesias concretas, e nós temos também essa tendência neoconcretista, né? E o Ferreira Goulart é um dos fundadores. Aí vem a pergunta, mas o que é esse neoconcretismo? O concretismo, nós vimos que é uma poesia objetiva, uma poesia de poucas palavras, voltada para formas geométricas, voltada para uma linguagem mais visual, né? Uma linguagem simples, onde o eu lírico perde a sua função, a poesia concreta, mas não temos, às vezes, não temos o eu lírico, às vezes a poesia é formada de uma palavra só. Nós observamos formas geométricas que dão uma característica visual à poesia concreta. E o neoconcretismo? Bom, é um novo concretismo. O que será isso? Né? Então, é uma corrente artística que surgiu em fins da década de 50 no Rio de Janeiro. Então, veja só, no Rio, em oposição ao movimento concretista de São Paulo. Então, como o concretismo nasceu em São Paulo, né, ainda existia um pouco da centralização da literatura no eixo Rio-São Paulo, principalmente aqui nessa época, né, da literatura marginal, literatura concreta, então o concretismo surgiu em São Paulo. E o novo concretismo, o neoconcretismo no Rio de Janeiro. O neoconcretismo criticava o racionalismo da arte pela arte dos concretistas ortodoxos de São Paulo, propondo mais liberdade de produção. Então, vejam só, gente, se o concretismo de São Paulo propunha uma poesia racionalista alinhada com o
período de industrialização, de informação, né? Voltou aquela ideia da arte pela arte. Lembra disso aqui lá no... Você lembra, né? Lá no parnasianismo, a arte pela arte, ou seja, a poesia tem que primar pela forma, pelo estilo, né? Isenta de qualquer sentimentalismo e apenas com racionalismo. Então, esse neoconcretismo critica esse racionalismo da arte pela arte, dos concretistas, né? Propondo mais liberdade. O que será mais liberdade de produção? Né? Significa que a poesia concreta ela pode ter uma certa tolerância, ter uma certa liberdade de produção que vá além desse racionalismo. Né? Os concretistas paulistas, os primeiros, né, eles priorizavam a forma como elemento principal. Já os neoconcretos viam o conteúdo como mais importante. Percebe aí a diferença? Então, aqui nós podemos resumir a diferença entre o neoconcretismo e o concretismo. O concretismo prioriza a forma, o neoconcretismo prioriza o conteúdo, ok? Então, o Ferreira Goulart é um desses neoconcretistas que prioriza o conteúdo. E aí, então, eu passo para vocês um poema neoconcreto para que a gente tenha a ideia do que se está falando, né? De neoconcretismo em oposição ao concretismo, o que será isso? Né? Então, veja um poema neoconcreto de Ferreira Goulart, esse que é um dos fundadores do neoconcretismo. Poemas neoconcretos. Poemas neoconcretos. É o nome do poema. Veja só, mar azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. Veja só, gente. Aqui é um poema neoconcreto. Ele usa mais de uma palavra, mais de uma ideia, né? Mas vocês percebem que é neoconcreto, porque tem concretismo aqui, né? Nós temos algo da poesia concreta, quais são? Da poesia concreta, nós temos as diagonais, né? Então nós percebemos uma certa forma geométrica, um poema visual, né? Isso é concretismo. Nós percebemos a economia de palavras, poucas palavras formando o poema, mas nós percebemos que há um certo avanço, né? Um certo avanço porque nós conseguimos, através dessa linguagem visual e através das palavras, das ideias que estão aqui no poema, formar alguma coisa que vá além do puro racionalismo, né? Quando nós falamos em mar azul, marco azul, né? E barco azul, nos leva a gente para uma ideia visual mais ampla, né? O próprio mar é uma ideia mais ampla. Então, a poesia concreta, que era um pouco mais restrita, né? Nós até vimos alguns poemas que tinham uma única palavra, né? E aqui nós temos palavras que dão ideia de mais amplidão. O mar azul, o barco azul e o ar azul. O ar nos traz aqui a ideia de céu, poderia ser o céu azul, arco azul, barco azul. Então, essa ideia mais ampla, né? Amplitude, nós não temos uma única palavra, mas percebe que as outras características do concretismo permanecem aqui, inclusive uma das mais importantes, né? Que é a ausência do eu lírico, porque nós não temos um eu lírico cantando a poesia aqui, né? Porque o eu lírico ele trata de sentimentos, ele fala da vida, dos sofrimentos, das angústias, da felicidade, da tristeza, né? Aqui não, que nós não temos esses temas, então o eu lírico aqui também está esvaziado, nós não temos. Então nós temos elementos da poesia concreta e temos elementos neoconcretos, ok? Bom, ainda do Ferreira Goulart, eu quero mostrar para vocês, trabalhar com vocês, dois poemas metalinguísticos, né? Porque a metalinguagem é uma temática assim, muito presente na literatura, né? E nós não podemos deixá-la passar batido, nós precisamos localizar e saber identificar. Então, nós temos no Ferreira Goulart mais um poema, e vejam que o
Ferreira Goulart, ele sendo um dos fundadores do neoconcretismo, ele não é um poeta só neoconcretista, ele é fundamentalmente um poeta social. Então, a poesia dele trata de temas sociais, engajamento político, social, econômico. E aí nós vamos encontrar isso na poesia dele e vamos encontrar também a metalinguagem no corpo. De que vale tentar reconstruir com palavras o que o verão levou, entre nuvens e risos, junto com o jornal velho pelos ares. O sonho na boca, o incêndio na cama, o apelo da noite, agora são apenas esta contração, este clarão do maxilar dentro do rosto. A poesia é o presente. Então, quando ele fala assim, reconstruir com palavras e a poesia é o presente, então ele está tentando trazer essas ideias, essas angústias, aqui nós percebemos certa angústia do eu lírico, aqui nós temos um eu lírico, né? O eu lírico cantando a poesia. Ele está restringindo a poesia ao corpo, no corpo, né? Então, é tentar reconstruir com palavras o que se perdeu, do que o verão levou, entre luz e riso, junto com o jornal. Então, está falando de algo que se foi, de saudade, né? O sonho na boca, o incêndio na cama. Então, percebe? Nós temos ideias, né? Quando se fala em sonho na boca, nós estamos falando de conversa, né? De diálogo, de planos que são falados, né? O incêndio na cama, né? De alguma coisa que aconteceu, o apelo da noite, né? A noite como um momento romântico, agora são apenas esta contração. Então, como assim contração? De que contração está falando? Do maxilar dentro do rosto, ou seja, o maxilar contraiu, fechou, né? Não tem mais conversa, não se fala mais, e a poesia é o presente. Que presente? Esse presente, né? Esse presente que já foi um passado melhor, né? Então, nós percebemos a poesia tem uma temática, né? Uma temática de algo bom que se passou, mas essa temática, além de falar sobre algo bom que passou, ele transfere isso para a poesia, reconstruir com palavra a poesia ao presente. Então, nós podemos resumir a ideia do poema metalinguístico, dizendo algo aconteceu, momentos bons se foram, mas os momentos que ficaram, que são ruins, nos resta transferi-los, transcrevê-los para a poesia. Então, isso aqui é um poema metalinguístico. Vejamos outro poema metalinguístico, e aonde que nós identificamos a metalinguagem aqui? Reconstruir com palavras e a poesia ao presente. São as duas pistas que nos mostram um poema metalinguístico. Outro, a poesia. Então, aqui o título já nos indica um poema metalinguístico. A poesia. Onde está a poesia? Indaga-se por toda parte. E a poesia vai à esquina comprar jornal. Cientistas esquartejam Puquin e Baudelaire. Exegetas demonstram a máquina da linguagem. A poesia ri. Baixa-se uma portaria. É proibido misturar o poema com Ipanema. O poeta depõe no inquérito. Meu poema é puro, flor, sem haste, juro. Não tem passado nem futuro. Não sabe a fel, nem sabe a mel. É de papel. Então, é um poema totalmente 100% metalinguístico. O poema ele não tem, digamos assim, o poema ele não tem uma temática que não seja a metapoesia, né? O falar, do fazer poético. Né? Então, já começa com a pergunta, onde está a poesia? Indaga-se por toda parte. A poesia vai à esquina comprar jornal, significa o quê? Que qualquer tema banal deve ser motivo de poesia. Quando eu falo aqui em cientistas esquartejam Puquin e Baudelaire, o Puquin ele é um importante poeta russo, e o Baudelaire, nós conhecemos, um importante poeta francês, né? Do simbolismo, né? A Flor do Mal, uma obra importante dele. E quando se fala em cientistas, esquartejar, está falando de cientistas literários, críticos literários. Esquartejar significa estudar. Estudam e estudam esses dois poetas importantes. Para quê? Para descobrir a profundidade da poesia, o fazer poético
Então, temos aqui dois grandes representantes da poesia que estão sendo estudados por... É o que nós fazemos, né, gente? Nós fazemos aqui, nós somos também cientistas, né? Guardadas as devidas proporções em relação aos grandes nomes da crítica literária, mas nós somos iniciantes da ciência literária e nós fazemos isso, esquartejamos Drummond de Andrade, né? Esquartejamos Mar de Andrade, João Cabral de Melo Neto, para descobrir o que há dentro da poesia deles. Isso aqui é exegetas significa pessoas que buscam interpretar, que trabalham a interpretação, desmontam a máquina da linguagem, vai dentro da linguagem do poema para descobrir o que está escrito lá. Enquanto esses trabalham, a poesia ri. O que será que eu estou dizendo com isso? Né? A poesia ri porque a poesia é algo aberto, né? É um leque aberto a interpretações. Né? Tudo pode, não. Quase, muita coisa pode. Né? Então, a interpretação, aqui está falando da interpretação da poesia, que é uma interpretação muito liberal, né? Bastante livre. E está criticando não, está dizendo que às vezes baixa uma portaria, é proibido misturar poema com Ipanema, está dizendo que às vezes algum crítico literário, algum teórico, tenta estabelecer regras do poema. Não sei se lembram disso, lá no parnasianismo, nós tínhamos essa questão, né, que não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo na poesia, a poesia tem que ser assim, e assim, e assim, esse baixar a portaria. Aí o poeta depõe no inquérito, está querendo dizer que se o poeta faz uma poesia diferente, ele é criticado, mas aí ele se defende, o meu poema é puro, flor, sem haste, juro, né? Então, o poeta defendendo o próprio poema. A minha poesia não tem passado nem futuro, não sabe a fel nem a mel. A minha poesia, ela não é amarga nem doce, ela é de papel. Então, simplesmente é poesia. Então, nós temos uma metapoesia profunda, né? Pura metapoesia, né? Dizendo que, olha, que a poesia ela é uma coisa cotidiana, é a que vai na esquina comprar jornal, e a poesia é de papel, ela não é amarga nem doce, ela é algo que pode ser qualquer coisa que se escreva, ok? Então, a gente percebe aqui uma profunda metapoesia, né? E nós temos vários poemas, vários autores metalinguísticos, que constroem poemas com metalinguagem, então a gente percebe uma valorização da própria poesia dentro do poema. Ok, gente? Bom, vamos adiante. Então, o Ferreira Goulart, nós estudamos superficialmente, mas já conhecemos, já sabemos que o Ferreira Goulart é um poeta social e que ele é um dos fundadores do novo concretismo, trabalha fortemente a metalinguagem e a poesia social, ok? A prosa contemporânea, nós temos a poesia e temos a prosa, né? A prosa contemporânea cuida dos romances, naturalmente, né? Nós já estudamos também alguns autores. Mas eu vou pensar conosco aqui um trecho do nosso livro, da página 578, que fala o seguinte: a partir da década de 1960, a ficção brasileira consolidou a tendência já apontada pela geração de 40, 50, de abandonar a abordagem realista. A visão de um mundo complexo e fragmentado manifestou-se na prosa de ficção com a ruptura da narrativa linear e totalizante e com a construção de uma narração desordenada, fragmentada, sem um foco narrativo claramente definido. Então, percebe, gente? Quando nós tínhamos lá na segunda geração, por exemplo, a Raquel de Queiroz, quando escreve o 15, uma história com início, meio e fim, uma história com um enredo bem definido, né? O José Lins do Rio, quando ele escreve Fogo Morto, o Graciliano Ramos, quando escreve Vidas Secas, nós temos uma história que algumas delas, exceto Vidas Secas, né? Mas as outras têm começo, meio e fim, né? Onde nós temos personagens que vão, né, vagando durante a narrativa temporal. Né? Aí nós temos aqui agora uma virada, né? Uma tendência que já começou na geração de 40 a 50, que é a terceira geração, de abandonar a abordagem realista, ou seja,
A realidade, ela não é tão importante. Nós podemos misturar ficção com realidade, o fantástico com a realidade, né? A visão de um mundo complexo manifestou-se na prova de ficção com a ruptura da narrativa linear. Então, essa narrativa linear e totalizante, ela vai dar lugar a uma narração mais desordenada e fragmentada. Nós começamos a ver muito bem isso aqui em Clarice Lispector. Clarice Lispector, que também é pós-modernista e contemporânea, né? Ela traz muito essa narrativa desordenada, uma narrativa que ela não tem uma cronologia, não tem um enredo bem definido. Nós estudamos isso em Clarice Lispector. Okay? Então, essa ideia é uma ideia que eu trouxe aqui, porque ela é importante para a gente atrelá-la à literatura contemporânea. Uma narrativa que é uma narrativa fragmentária e desordenada. Okay? É muito comum a gente encontrar na literatura contemporânea. E aí nós passamos, então, para outro autor da literatura contemporânea, que a gente vai encontrar algo disso. Né? Não só ele, mas vários outros. Então, nós temos agora o Luiz Fernando Veríssimo, que é o nosso próximo autor. Ele nasceu em 1936, está vivo ainda. E muito conhecido, romancista, cronista, humorista, cartunista, tradutor, roteirista. Então, é uma área muito, muito ligado às áreas da arte. Um dos autores mais lidos nos últimos tempos no Brasil. Ele nasceu em Porto Alegre e é filho de Érico Veríssimo, importante romancista da prosa de 30. Nós estudamos, talvez vocês se lembrem, né? Na segunda geração modernista, aquela na prosa regionalista, né? Nós estudamos no Rio Grande do Sul. Um deles era o Érico Veríssimo, o outro era Dionélio Machado. Né? Então, o Érico Veríssimo ele escreveu, o pai dessa equipe, o pai dele, o Érico Veríssimo, escreveu obras importantes, como O Tempo e o Vento, né? É um fenômeno da literatura gaúcha, né? Do romance de 30. Então, é o pai desse aqui, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Bom, o Luiz Fernando Veríssimo, que também é escritor, então, ele retrata com muito humor temas banais do cotidiano. Então, na verdade, a linha de trabalho dele está mais ligada a isso aqui, ó, temas banais do cotidiano, mas com muito humor, muito humor. Ele é tratado. Então, eu tenho certeza que vocês já leram alguma coisa dele. Algumas obras dele, O Popular, que são um livro de crônicas, A Grande Mulher Nua, outro livro de crônicas, olha as datas, 73, 75, 81, 94. E aqui estão algumas, porque nós temos muitas, muitas outras. Temos uma sequência. Essa obra aqui, muito interessante, O Analista de Bagé, né? Um livro de crônicas. E esse aqui também, Comédias da Vida Privada. E essas obras já foram adaptadas para a televisão. São obras interessantes, mas tem muitas outras. Okay? Bom, esse Luiz Fernando Veríssimo, ele é muito famoso por frases que ele criou, que ele falou, que ele escreveu em algum lugar. Eu trouxe duas aqui para vocês entenderem o pensamento dele. Os tristes acham que o vento geme. Os alegres acham que ele canta, né? Está na mesma linha daquela, o copo vazio, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Né? O otimista vê o copo meio cheio, o pessimista vê o copo meio vazio. Né? Os tristes acham que o vento geme, né? Os alegres acham que o vento canta. Outro pensamento dele, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então, também outra citação filosófica, outro pensamento filosófico, nós também já temos coisa parecida, né? Que quanto mais eu estudo, menos eu sei, né? Quanto mais eu estudo, aí eu vejo que um pouco sei, coisa desse tipo, né? Então, quando a gente acha que tem todas as respostas, sei de tudo, aí vem a vida e muda todas as perguntas, ou seja, a gente não sabe nada, né? Então, são citações dele, ideias interessantes. Okay? Bom, o Luiz Fernando Veríssimo, ele é especialmente um cronista, e ele costuma escrever crônicas não muito grandes, crônicas pequenas. Então, esses livros, vocês viram, a maioria são livros de crônica, né?
pequenas crônicas. E é lógico que não dá para a gente passar aqui sem ter pelo menos um contato com alguma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, senão nós não fazemos a nossa parte prática. Então, veja essa pequena crônica. Incidente na casa do ferreiro. Olha, gente, antes de começar a ler a crônica, percebam esse título, Incidente na casa do ferreiro. Aí, gente, vem aqui para nós, tá? Um dos nossos objetivos, que é estabelecer, né, o diálogo entre textos atuais e textos anteriores, né? Textos de estética diferente. Você se lembra de alguma coisa quando se fala incidente? Olha só, o pai do Luiz Fernando Veríssimo, que é o Érico Veríssimo, que é da prova de 30, ele escreveu uma obra chamada Incidente em Antares. Aparentemente, não tem uma coisa, não tem a ver com a outra, não. Mas o título dialoga com a obra do pai dele. Então, Incidente em Antares foi uma obra que nós estudamos na segunda geração modernista, e uma obra que virou novela na televisão. Há uma cidade fictícia chamada Antares, onde os mortos ressuscitaram. Uns defuntos que não foram sepultados porque os coveiros estavam em greve, aí eles foram deixados no cemitério sem sepultar, e à noite eles ressuscitaram e saíram perambulando pela cidade. É um livro chamado Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, pai desse aqui, o Luiz Fernando Veríssimo, que escreve essa crônica Incidente na casa do ferreiro. Então, percebem o diálogo do título? Vamos ler então, Incidente na casa do ferreiro. Pela janela, vê-se uma floresta com macacos, cada um no seu galho. Há também um estranho moinho movido por águas passadas. Dentro da casa, o filho do enforcado e o ferreiro tomam chá. Ferreiro, nem só de pão vive o homem. Filho do enforcado, comigo é pão, pão, queijo, queijo. Ferreiro, um sanduíche? Você está com a faca e o queijo na mão. Cuidado. Filho do enforcado, por quê? Ferreiro, é uma faca de 2 gumes. Aí entra o cego. Cego, eu não quero ver. Eu não quero ver. O guarda, eu vou atrás do coxo. Cuide do mentiroso por mim. Amarre com uma corda. Filho do enforcado, com raiva. Na minha casa você não diria isso. O guarda, para o ferreiro. Tem um pobre aí fora que quer falar com você. Algo sobre uma esmola muito grande, parece desconfiado. Ferreiro, é a história. Quem dá aos pobres empresta a Deus, mas acho que exagerei. Entra o último de tapa-olho pela porta de trás. Ferreiro, como é que você entrou aqui? O último, arrombei a porta. O último, vim avisar que já é verão. Vi, não mais 2 andorinhas voando aí fora. Ok, aqui termina. Naquela noite, enquanto... Não, tá. Bom, gente, então vamos voltar aqui. Vocês lemos a crônica e eu acho que vocês já perceberam aí qual é a pegada do Luiz Fernando Veríssimo nessa crônica. Né? Primeira coisa, humor, né? Puro humor. Né? Segunda coisa, nós temos um texto que ele está no formato de teatro, né? Que são pessoas, as falas das pessoas. Então, uma crônica, assim, tentando reproduzir, ironicamente, né? Uma peça de teatro. E, principalmente, o que nós temos aqui? Uma referência a que as expressões idiomáticas. Ele fez uma crônica trabalhando as expressões idiomáticas do idioma, do nosso idioma. Essa crônica está resumida, ela está recortada aqui, eu tirei fragmentos dela, né, para a gente ter condições de analisar o que ela tem. Então, olha só, pela janela se viu uma floresta com macaco, cada macaco no seu galho, cada um no seu galho. Então, já trouxe aqui uma expressão que nós usamos muito, cada macaco no seu galho. Né? Há também um estranho moinho movido por águas passadas. Nós temos uma expressão chamada águas passadas não movem moinhos. Né? Então, ele está trazendo essa expressão. Dentro da casa, o filho do enforcado e o ferreiro tomam um chá. Aí o ferreiro, nem só de pão vive o homem. É lógico, então essa frase vocês conhecem, uma frase da Bíblia, né? Que é uma expressão também. O filho do enforcado. O filho do enforcado significa que é filho de um cara, né? O pai dele se enforcou, né? Ele é digamos assim, um sem pai, né? Um órfão de um enforcado.
Comigo é pão, pão, queijo, queijo. Então, nós temos uma expressão, está sendo lembrada aqui, está sendo referenciada, que é pão, pão, beijo, beijo. Né? O ferreiro fala para o filho do enforcado, um sanduíche, você está com a faca e o queijo na mão. Outra expressão, estar com a faca e o queijo na mão, que significa, né, ter todas as condições para realizar algo. Cuidado. O filho enforcado, por quê? Porque é uma faca de dois gumes. Nós também temos uma expressão chamada faca de dois gumes. Então, percebe que ele está construindo uma narrativa, construindo uma peça de teatro, uma fala de teatro, utilizando expressões, faca de dois gumes, nós sabemos que é alguma coisa que pode ferir de ambas as partes. Aí entra o cego. O cego fala, eu não quero ver, eu não quero ver. Aqui, não sei se lembra de uma expressão, quem é o pior cego? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, esse cego ele vai falar o tempo todo na crônica que ele não quer ver. Então, é o pior cego, é aquele que não quer ver. Okay? Aí entra o guarda. Eu vou atrás do coxo, cuide do mentiroso para mim. Amarre com uma corda. Então, aqui tem alguma expressão antiga, mas eu também não estou lembrado dela. Mas essa seguinte, para o filho do enforcado. Na minha casa, você não diria isso. Qual expressão que a gente lembra? Quando o guarda pediu para o pessoal amarrar o mentiroso com uma corda, aí nós temos aquela expressão que diz assim, não se fala em corda em casa de enforcado. Por quê? Porque o cara tem um trauma, né? Com corda que se enforca, então o filho do enforcado tem um trauma porque o pai dele se enforcou com uma corda. Então a expressão, não se fala de corda em casa de enforcado. Na minha casa você não diria isso. O guarda para o ferreiro. Tem um pobre aí fora que quer falar com você algo sobre uma esmola muito grande, parece desconfiado. Outra expressão, né? Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Né? Aí o ferreiro, é a história, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, mas eu exagerei. Então, ele traz outra expressão, quem dá aos pobres empresta a Deus, e ele deu ao pobre, mas deu muita coisa, o pobre está desconfiado. Né? Então, aqui juntou as duas expressões num evento só. Entra o último é o nome de um personagem de tapa-olho pela porta de trás. Como é que você entrou aqui? Arrombei a porta. Vim avisar que já é verão. Vi não uma, mas duas andorinhas voando aí fora. Esse último também nós vamos encontrar outras expressões relacionadas a ele. Mas quando ele fala das andorinhas, nós temos aqui a expressão, uma andorinha só não faz verão, é uma expressão para dizer que uma andorinha não é capaz de... Então, nós precisamos de algo mais, né? Só isso não resolve nosso problema, nós precisamos de algo mais, pelo menos duas andorinhas, né? Porque uma só não faz verão, ok? Então, aí está essa primeira crônica para vocês verem o estilo do Luiz Fernando Veríssimo, é assim, o trabalho dele é por aí, né? As crônicas dele são desse tipo. Vou mostrar para vocês uma outra aqui, ó, outra crônica dele para a gente checar melhor como ele trabalha. Aí ele conta uma historinha para nós na conta. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Perceba essa frase. É linda, independente, cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Percebem os temas dele trazendo aqui no... Então a rã pulou para o seu colo e disse, linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo em um belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sauté, acompanhadas de um cremoso molho cebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria pensando consigo mesma. E eu, hein? Nem morta. Sabe que ironia? Que crônicazinha bem construída. Então, vejam só, quando ele fala assim, a princesa era independente, cheia de autoestima, né? E aí diz que o príncipe, né? Então, ela era uma mulher, né? Independente, uma mulher que tinha já a sua independência bem construída,
E o príncipe com as ideias machistas, né? Ah, tua mãe vai morar conosco, e você prepara o jantar, lava a minha roupa. Então, percebe o contraponto aqui entre a mulher emancipada e o homem com a ideia machista dele, tudo no muro, né? Aí, o que ela fez? Matou a mãe. E aí vem essa expressão que nós usamos tanto. Eu, hein? Nem morto. Então, a princesa que vou casar com um príncipe machista, por nada. Então, a crítica ao machismo e uma referência à emancipação da mulher, né, que nos dias atuais tem esses ideais. E, então, é isso, gente. Duas crônicas dele, para que a gente conheça. Perceberam o humor nas duas crônicas? As crônicas são carregadas de um ferino, um humor muito profundo, né? Muito bem trabalhado. É Luiz Fernando Veríssimo. Mas antes de terminar, eu vou passar com vocês uma questão de concurso, trabalhando exatamente o Luiz Fernando Veríssimo. Veja só, Prefeitura de Atibaia, 2014, um concurso. Leia a charge de Luiz Fernando Veríssimo, publicada em O Estado de São Paulo, 2014, para responder a questão. Então, tá, na charge tem a Família Brasil. Aí tem o pai, o filho e a mãe. Aí o pai fala para o menino, um livro, ao contrário de um videogame, não precisa de eletricidade ou de baterias, nem de acessórios, nem de software. Aí a mãe que está escutando a conversa, então qual é a graça se o livro não tem nada disso, né? O pai conversando com o filho tem a interferência da mãe, né? Bom, leram, perceberam. Aí a questão pergunta o seguinte: interpretando-se a charge, pode-se concluir que marido e mulher têm opiniões semelhantes sobre a importância de um livro. Pode-se concluir que um livro é capaz de despertar sentimentos desconfortantes nas pessoas. Que a mulher não atribui valor a livros se forem desprovidos de tecnologia. Que o marido admite a necessidade de associar aparato tecnológico a livros. Que a tecnologia é um instrumento de valorização de livros. O que vocês marcariam? Qual será a resposta? Marcaram? Se marcar a letra C, é essa a resposta da questão. Apesar de que nós poderíamos colocar aqui também a mulher, pela charge que nós demos, poderia entender que a mulher não atribui valor a livros por serem desprovidos de tecnologia, né? Aqui pareceu se for, mas a questão está assim. Se os livros forem, o homem está dizendo que é, então eu acredito que ficaria até melhor, ou mais adequado, né, se os livros, por serem desprovidos de tecnologia. Mas, de qualquer forma, dá para a gente entender bem a questão. Então, está aí um exemplo de questão de prova, né, envolvendo Luiz Fernando Veríssimo. Ok, gente? Então é isso. Nós estudamos mais um autor contemporâneo, Luiz Fernando Veríssimo, e assim nós vamos somando a nossa bagagem, aprendendo mais e tendo mais noção do que é a literatura contemporânea. Okay? Então, para essa semana nós ficamos aqui, mas nós vamos continuar, nós ainda temos muitas aulas sobre literatura contemporânea, e nessas aulas que nós vamos fazer é isso, avançar com os autores, as suas obras, seus textos, para a gente fazer a nossa parte prática. Ok, gente? Boa semana para vocês, bom estudo, então obrigado aí pela atenção de vocês. Tchau, pessoal.